Muito feliz e aqui estou para falar novamente com vocês. Nós somos uma equipe do Instituto Allan Kardec, do Centro Espírita Luz e Vida. Meu nome é Carlos e trabalhamos também com Rita Rebelato de Cambé e Marcos Rebelato de Cambé também, esposo de Rita Rebelato de Cambé. Muito bem, gente, hoje nós vamos trabalhar e estudar o Cristo, a representação simbólica do Cristo, e não somente simbólica, tudo o que ele representa no nosso contexto, para que a gente possa finalmente entender o Evangelho de Jesus numa ótica do século XXI, e toda a sua ética, toda a sua poesia e toda a beleza do que Jesus nos trouxe. Então, vamos lá. A obra base do nosso estudo é Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Foi publicado pela editora Sabedoria do Rio de Janeiro em 1964. Então nós vamos trabalhar hoje o estudo do primeiro volume. Então hoje nós vamos trabalhar os aspectos da divindade. Vamos estudar então que Deus é um só, mas podemos entender o tríplice aspecto de Deus, da divindade, segundo Pastorino, tá? Em primeiro lugar, Deus é amor. Então você não vê Deus, você sente o amor divino. E à medida que você vai aumentando a sua frequência vibratória, mais e mais você vai sentindo esse amor e vivendo esse amor em si, porque é filho de Deus. Outro aspecto, o segundo, é o Pai, o amante. Então, nesse aspecto, o Pai ou a Mãe Divina são os amantes. Então ele é o verbo, ele cria, é ele que está criando. O que é que ele está criando? O universo inteiro. E qual é o terceiro aspecto? A consequência de tudo isso é o Filho, o amado, é o Cristo. Então tudo isso é Deus em seus aspectos tríplices. E agora nós vamos entender o Cristo, o Cristo. O Cristo é então a terceira manifestação de Deus, o Filho unigênito do Pai, ou o Verbo, está integralmente em todas as coisas criadas, embora nenhuma coisa criada seja o Cristo em letra maiúscula, senão quando souber anular-se totalmente para deixar que o Cristo, agora em letra minúscula, se manifeste nela. Por quê? Porque o Cristo em nós ainda está embutido, ele está em nós, ele vive em nós, mas nós, através do nosso intelecto, não temos condições de deixá-lo ainda manifestar-se. E, gente, quem foi o ser mais perfeito que representou o Cristo na Terra? O ser mais perfeito que representou o Cristo na Terra foi Jesus, a criatura mais perfeita e pura, pelo menos em relação à Terra, ao nosso planeta, integralmente e sem jaça. E por fazê-lo justamente é que foi denominado Jesus, o Cristo. E por que o Cristo é a manifestação integral de Deus? Foi com razão que a humanidade o confundiu com o próprio Deus, tanto mais que, em se tratando da encarnação de Jeová e Yahvé, conforme predissera Isaías em 62, e sendo Jeová considerado como Deus, mais do que justo era que Jesus fosse considerado Deus, não o Deus absoluto. Olha só, o Deus absoluto é o Deus pleno, é o nosso Pai, né?
é o nosso Criador, o Pai, mas o Filho de Deus. Sua manifestação entre os homens, aquele que é Yahvé, Jeová, como Jesus mesmo se definiu antes que Abraão fosse feito eu sou. Ora, eu sou é exatamente o sentido de Yahvé, Yahvé ou Jeová. Então o próprio Jesus confirmou que ele era Jeová, a encarnação de Jeová, certo? Então era Jesus, foi Jesus que se apresentou a Moisés e desceu para Moisés as tábuas da lei. Todas as criaturas, então, têm em si a mesma plenitude, todos nós temos a mesma plenitude. Só que nós não estamos no nível de evolução e de frequência vibratória com Deus que Jesus tem. Então mesmo Jesus disse, da plenitude dele todos nós recebemos. Isso está em João 1,16, palavras de Jesus. Apesar de não manifestarem por causa das próprias deficiências e defeitos, essas são palavras de Pastorino, né? Mas vai se manifestar à medida que nós superarmos nossas deficiências e nossos defeitos. Estamos aqui para isso, estamos reencarnados para isso. Então é necessário que concluamos nossa vida material, encarnação por encarnação, para que nós alcancemos em nós a plenitude da divindade. Então foi nesse sentido que Jesus confirmou o salmista e disse, vós sois deuses. Palavras de Jesus. Ele disse então para todos, vós sois deuses. Então tenho certezas, todos vocês, homens e mulheres, todos, não importa em que teatro personalístico vocês estão vivendo hoje, certo? Todos são deuses, sem exceção. Se você se considera uma pessoa mínima, se considera uma pessoa que não tem nenhuma importância no mundo da personalidade, para Deus você tem. E não importa se você é um rico comerciante, se você é um grande cientista, até mesmo se você é uma pessoa fora da lei. Para Deus, todos são seus filhos, e todos, sem exceção, à medida que forem superando suas deficiências e defeitos, alcançarão em si a plenitude da divindade, a plenitude que todos nós recebemos. Então todos, sem exceção, somos deuses. Muita paz.